Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. À porta dos Jogos Olímpicos, voltamos a olhar para o desporto que se faz em Portugal. Qual é o seu papel na nossa sociedade? Será que valorizamos assim tanto a atividade física desde as idades mais tenras? Esta semana, no Da Capa à Contra Capa, debatemos o papel da educação desportiva, os desafios que coloca em políticas como a saúde, a educação, até do urbanismo. São nossos convidados Carlos Neto, professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, à beira da Reforma, e João Araújo, treinador de futebol, que já trabalhou em diferentes escalões etários no Boa Vista, Sporting Braga, Sporting e Seleção Nacional, foi também professor nesta faculdade. Por razões de agenda, o habitual debate dá esta semana lugar a duas conversas distintas. Começamos com as ideias de Carlos Neto, uma referência na investigação sobre atividade física, crianças, famílias e sociedade. Professor Carlos Neto, muito obrigado pela sua disponibilidade. A sua reflexão liga muito aquilo que são as rotinas, por exemplo, das crianças, a essa questão da mobilidade, da prática, e não propriamente daquilo que é o desporto considerado como prática competitiva. Ajude-nos a balizar a sua própria reflexão. Isso não exclui a prática desportiva competitiva. Claro que não. Tudo está ligado Tudo está ligado a tudo, nada está separado de nada. É um princípio da organização da vida humana. Para termos uma visão ecológica e também sustentável do que é hoje a análise do fenómeno desportivo, nós temos que começar a perceber o que é o desenvolvimento humano e principalmente o que é o desenvolvimento de competências motoras a idades mais baixas. Quer dizer que é necessário compreendermos a articulação que é necessária fazer entre a vida da família, por um lado, a vida da escola e também a vida da comunidade, entendida aqui a vida da comunidade como a vida da cidade, da aldeia, da vila, e as possibilidades que isso permite a uma criança pequena começar a ter uma grande mobilidade e também a ter uma literacia motora considerável como pré-requisito para ir formando um conjunto de aquisições, quer motoras, perceptivas, sensoriais, mentais, que são necessárias para aquilo que é a prática de um desporto mais estruturado e organizado mais à frente. O que significa que é preciso primeiro criar um repertório motor alargado, uma capacidade motora com uma dinâmica adaptativa e também criativa grande, de modo a que ele possa fazer várias experiências, primeiro na rua, obviamente, que é onde tudo começa, é na rua, o brincar na rua, que está hoje em vias de extinção, e por isso nós necessitamos de criar aqui estratégias e também planos, eu diria, de salvação nacional do que é as culturas motoras na infância, lúdicas, não é? Para que, a partir de uma determinada idade, eu diria 7, 8 anos, 9 anos, isto muda muito de modalidade esportiva para modalidade esportiva, mas diria que antes da puberdade as crianças tivessem uma experiência considerável do ponto de vista de competências motoras para que pudessem então fazer uma iniciação desportiva, a par de uma educação física escolar que deveria ser mais acarinhada e mais desenvolvida, porque é para todos, e depois, obviamente, ter também um desporto escolar bem sistematizado, para que, a partir daí, pudessem ser apurados aquelas crianças que têm mais talento. De resto, nós temos muitos atletas que tiveram grande sucesso desportivo e que começaram no desporto escolar, mas hoje, de facto, temos que dar mais força ao desporto escolar e depois, obviamente, haver uma grande relação entre as famílias, a escola e os clubes, quer ao nível nacional, regional e também local, de modo a que haja condições de prática, haja instalações desportivas suficientes, técnicos apetrechados com uma cultura científica, pedagógica e também técnica, de modo a que se possa fazer uma iniciação desportiva adequada e uma formação desportiva ao longo do tempo, para que tenhamos depois, na pirâmide, não é, um conjunto de atletas que podem eventualmente chegar ao mais alto nível. E, obviamente, que hoje um atleta de alto nível é normalmente há estudos feitos sobre isto, de caráter retrospectivo, que nos dizem que as crianças que tiveram uma grande infância, que tiveram uma infância, de facto, recheada de experiências e diria, de conquistas diversas, até de prática de diversas atividades, são aquelas que têm mais sucesso mais tarde. O que eu percebo do seu discurso, de um certo gradualismo. Sim. Ou seja, quando fala em marcos como os 7, 8 anos, ou os 11, 12, significa que não devemos apressar
a inscrição das nossas crianças num contexto demasiado competitivo muito antes dessas idades? Considerando do ponto de vista do desenvolvimento humano, nós temos, obviamente, uma maturidade cognitiva, uma maturidade perceptiva, mas também uma maturidade motora que se vai conquistando progressivamente. E, portanto, uma especialização demasiadamente precoce pode ser negativa. E que, de resto, aliás, a Fundação Manuel dos Santos, que em 2019, quando fez aquele grande levantamento, percebeu-se que nós estávamos muito mal no posicionamento da comunidade europeia, temos muito trabalho para fazer, mas passa exatamente por começar a pensar o desporto cá em baixo, não lá em cima, não é? Temos que começar nas primeiras etapas de desenvolvimento. Agora, obviamente, quando se faz uma especialização demasiadamente precoce, quando se põe um estereótipo demasiadamente adulto e uma expectativa muito grande em cima da criança, obviamente que isso pode ser contraproducente, porque muitas vezes o que acontece é que as crianças acabam por ter uma taxa de abandono desportivo muito grande. Porque, obviamente, é preciso saber esperar. Nós temos uma infância longa, portanto, as aquisições vão-se fazendo progressivamente. Não podemos comparar, obviamente, a ginástica com o futebol, que é um desporto coletivo e um desporto individual. O futebol distorce muito estas discussões, não é? Sim, não diria futebol, diria todos os esportes coletivos. Sim, mas é um desporto... Os esportes coletivos implica um desenvolvimento e um pensamento tático que já implica uma maturidade cognitiva mas no futebol, numa idade posterior. Eu sei, mas no futebol, até os profissionais falam sempre de coisas que desapareceram, o chamado futebol de rua. Sim, e é verdade. Queixam-se disso. É verdade, porque o que é que acontece o que é que acontecia quando nós, na nossa gerações, tínhamos essas experiências de rua invulgares, eu diria incertas, imprevisíveis? Era uma situação que permitia que nós adquiríssemos um repertório motor muito, muito bem aprofundado, muito bem alargado, porque tínhamos que nos confrontar com várias situações inesperadas, não é? E isso hoje não se faz. Portanto, hoje, basicamente, as crianças começam desde muito cedo ou a ter uma atividade organizada, sistematizada e também regular num clube, ou mesmo em qualquer outra estrutura, e, portanto, é completamente diferente uma educação orientada, sistematizada, do que uma atividade livre possível. O que é que sugeria para quem nos escuta uma opção do seu filho a fazer desde cedo? Desde cedo é brincar muito e ser ativo. E isso implica convidar os pais a terem mais tempo disponível para estar com os filhos, e esta pandemia, de algum modo, algumas famílias ajudou a compreender essa situação de que ter filhos não é estar só na escola, estar o tempo todo na escola o tempo inteiro, mas terem muito tempo a brincar com eles, dentro de casa, fora de casa, na comunidade, nos espaços verdes, ruas que sejam possíveis de ocupar. Nós temos que ter uma cultura nova daqui para o futuro, que é reinventar comunidades e cidades mais caminháveis. Eu já ia chegar aí, sim. Portanto, mais amigas das crianças e dos jovens. Mas, para além disso, também termos a ideia de que a escola não é só passar sentado e quieto na cadeira. E é muito isso que acontece. É muito isso que acontece, porque há uma grande iliteracia motora devido a um grande sedentarismo, devido a uma grande inatividade física. Parece que o corpo está esquecido. Mas o que é que se passa que a gente se queixa da escola? Parece que na escola só entra o cérebro, não entra o corpo. Mas... Temos uma escola a tempo inteiro, não é? Em que as crianças têm currículos em cima de currículos e, portanto, deveriam ter mais tempo e um equilíbrio maior entre tempo organizado e tempo livre. Repare que hoje mesmo os espaços exteriores das escolas são uma desolação. São terra de ninguém, poucos qualificados, não são desafiantes. E, portanto, as crianças hoje, de algum modo, não têm oportunidades de sair fora da sala de aula e terem possibilidades de ter tempo e qualidade de espaço para poder brincar e fazer essas aquisições. Ou dar uma aula no exterior. Depois de 2 desconfinamentos, confinou-se as crianças dentro da sala de aula quietas e sentadas. Isso é recuperável, professor? É recuperável desde que nós possamos fazer aqui uma estratégia dantesca de formação parental, formação dos adultos em geral, para não proibirem as experiências de risco que as crianças têm necessidade de fazer quando são crianças. Uma criança saudável é aquela que tem os joelhos flatos. Uma criança saudável é aquela que sobe às árvores. Uma criança saudável é aquela que brinca na rua de forma livre. Hoje em dia são testadas de Covid até. Há crianças... Sim, há um medo generalizado. É uma pandemia. 5 anos que são testadas de Covid. Sim, a pandemia é pior que o vírus, não é? E, portanto, restringiu, penalizou enormemente as crianças. Elas já estavam confinadas antes do confinamento, que é o resultado de um corpo que não se mexe. Nesta transição digital que estamos a viver, nesta transição também verde, nós necessitamos agora de reequacionar um modelo de formação desportiva que seja, de facto, pensado para o futuro. E pensar para o futuro, e para sermos campeões no futuro, sim, necessitamos de pensar na infância. Mas que dessa caixa de ferramentas nova,
que uma ou duas medidas podiam ser implementadas. Já percebi que mexer nos currículos, na sua perspectiva, era decisivo. Isso é decisivo, fundamental. Uma escola com menos intensidade curricular, uma escola em que 4 a 5 horas por dia são passadas em confronto com o meio natural, com a natureza. Onde é que temos esse modelo? Os países da Norte da Europa, que têm uma situação climatérica muito mais austera que a nossa, e não se compreende que num país como o nosso, que tem uma grande cultura, tem uma temperatura absolutamente extraordinária, tem uma paisagem fantástica, como é que as crianças estão metidas dentro da escola e dentro de casa? Porque, de facto, há medos. Há superproteções exageradas, há medos exagerados por parte dos adultos de não darem liberdade, autonomia e, acima de tudo, de oportunidades de tempo. Porque a questão do tempo é fundamental. Eu posso ter 2 horas de educação física semanal, mas elas, mesmo que sejam importantes, vão ter muito pouco impacto para o sedentarismo que a criança depois tem disso. Claro que há uma sobrecarga enorme. As crianças trabalham mais que os pais, não é? Este é o grande problema que temos, é uma falta de harmonização entre o tempo que os pais passam a trabalhar, o tempo que as crianças passam na escola e o pouco tempo que as crianças têm para estar em família. E esse é um grande problema da lei laboral que temos. Adaptamos a lei laboral, que também é outra das ferramentas. Melhoramos a qualidade dos espaços escolares e também dos espaços comunitários. A questão dos espaços públicos. Deixe-me dar um exemplo. Diga. Por exemplo, porque é que a partir de um determinado horário do dia e aos fins de semana não se abrem as infraestruturas desportivas à comunidade? Porque é que estão desertas depois de terminar o tempo escolar? Porque tem que pagar um valor ao vigilante para fazer um conjunto de coisas. As crianças também têm que pagar contra na escola. O estudo que foi feito na Fundação Manuel dos Santos demonstrou que havia 2 variáveis que diminuíam a possibilidade das crianças terem mais literacia motora. Uma delas era haver pouco tempo e o segundo era que era caro. Como 70% da população vive no litoral e em zonas provavelmente urbanizadas, no fundo é uma nova política de cidades que nós precisamos. Sim, nós precisamos de ter um modelo sustentável, ecológico, no sentido de tornarmos as cidades mais amigas das crianças. Mas há mais parques infantis do que havia há uns anos. Os parques infantis não servem para nada, porque os parques infantis têm uma concepção do século passado. Nós deveríamos ter espaços ao ar livre, espaços públicos. Devia de haver justiça para os cidadãos de todas as idades nos espaços públicos, mas não coisas completamente standardizadas, completamente feitas por catálogo. Nós deveríamos ter espaços, eu diria, naturais, livres, diríamos com um design completamente aliciante. Parques, sim, para todas as idades, também para as crianças, obviamente, mas que fossem possíveis de ser utilizados com criatividade, com capacidade adaptativa, e não o velho escorrega, balança e balanceia, que é uma categoria que nós temos há 200 anos. Mas o problema que está aqui, a meu ver, em Portugal, é ainda um problema de mobilidade, porque a habitação, a escola e o espaço público não têm uma política integrada e suficientemente desenvolvida, de modo a que tenhamos cidades que sejam educadoras, que sejam amigas das crianças, dos jovens. Então, por exemplo, esta aposta, na bicicleta. A bicicleta não é um caminho nesse sentido? É um caminho fundamental a seguir, as ciclovias, o uso da bicicleta, o uso de cidades caminháveis, cidades verdes. Agora, como sabe, correr ou andar, a caminhar ou andar de bicicleta não dá lucros, quer dizer, só dá prejuízos, porque não se gasta gasolina, não se gasta estacionamento, portanto... Mas há uma aposta nas ciclovias como nunca houve. Sim, é evidente, mas ainda estamos muito longe de termos uma atitude mental de utilizar o tempo. Porque a gente pode ter ciclovias, pode ter todas essas cidades modernizadas para convidar o cidadão a ser mais ativo e ter um estilo de vida mais ativo, mas outra questão é saber se ele tem tempo disponível para sair com o pai, as escolas saírem para a rua, as escolas poderem, por exemplo, ir à comunidade. Nós temos que ter um plano inteligente e bem pensado para o futuro, e agora esta pandemia convida-nos a isso, que é cidades ativas, escolas ativas, famílias ativas e que possam desfrutar numa dimensão de governança coletiva, numa dimensão de intervenção comunitária, e nunca as autarquias tiveram tão importância como agora para permitir que tenhamos uma renovação do que é um conceito de qualidade de vida
de facto, que permitam uma vida ativa. E é claro que se uma criança não sabe andar, não sabe correr, não sabe trepar, não sabe nadar, não sabe saltar, não sabe andar de bicicleta, obviamente que começa aí logo um conjunto de marcadores que são fundamentais, de um ponto de vista negativo, para aquilo que deveriam ser as aquisições que deveriam ocorrer depois da puberdade. Há crianças que chegam à escola no segundo ciclo que não sabem agarrar uma bola nem sabem lançar uma bola. A forma como os pais não dão um determinado tipo de experiências aos filhos porque têm medo ou porque fazem uma superproteção patológica, muitas vezes doentia, impedem as crianças... Há medo dos pais. Há medo, há grande medo. Aliás, eu diria que é a terceira maior pandemia deste século, que é o medo que está na cabeça dos adultos na relação com os filhos, que é não lhes permitir... E o que é que podemos fazer para os tranquilizar, Temos então? fazer uma grande formação parental. Os pais querem proteger os filhos. Sim, mas isso é bom. Os pais querem tudo bom para os filhos, mas não têm a consciência de que, ao estar a protegê-los demasiado, estão a desprotegê-los. Não é? Porque não lhes permite que eles tenham frustração, tédio, que consigam superiorizar-se, que consigam superar-se, que consigam, portanto, ter capacidade de ultrapassar os seus limites. Os limites dão-nos sempre oportunidades. Quando nós lhes damos esses limites, obviamente que o corpo defende-se, e por isso eu diria que a quarta grande pandemia não é a pandemia do medo, nem do vírus, nem da superproteção, mas é a pandemia do estar muitas horas sentado. Nós vivemos num país de poucos praticantes. Sim. Sim, há uma grande percentagem de abandono. Nós temos hoje, como sabe, uma capacidade de produção de recursos humanos na área da educação física e do desporto como nenhum país do mundo tem. Formámos técnicos, é isso? Nós temos uma excelente formação. Temos excelentes treinadores, excelentes professores de educação física, excelentes técnicos. Temos uma comunidade desportiva absolutamente fascinante. E por isso conseguimos o sucesso que temos. E conseguimos ter esta comitiva que vai agora a Tóquio. Sim. E conseguimos ter atletas de grande nível. Mas é o resultado, de facto, de um trabalho de facto, exaustivo que esta competência científica pedagógica que aí o professor pode atestar, não é? Atesto porque sou formador há muitos anos, certo. E muitos saíram das minhas mãos como uma treinadores. Grande melhoria das... Sim, mano. E tem esse conhecimento alargado. Exatamente, desporto, nós temos os melhores técnicos e não só ao nível do contexto desportivo, como também do contexto escolar, dos melhores técnicos do mundo. Quer dizer, nós temos uma quantidade de recursos humanos absolutamente extraordinária. E é por aí que se pode justificar algum do sucesso que temos do ponto de vista do desporto quando se fala em alto nível de competição. Agora, falta-nos muito Falta o resto. Falta uma estratégia de fundo, uma estratégia de base, falta-nos um projeto. Eu penso que com esta delegação de competências que politicamente se pretende fazer para as autarquias locais, os municípios têm aqui um papel essencial de desenvolvimento da atividade lúdica, da atividade pré-desportiva, da atividade desportiva. Quanto à competição, obviamente a competição não é boa nem é má. A competição só é boa e má conforme ela é feita. Uma criança não vale uma medalha. E, obviamente, que para se atingir uma medalha é preciso muito esforço, é preciso muito trabalho. O melhor é a participação. A competição vem atrás da participação. De acordo, mas o desporto muitas vezes é visto como um suplemento, por alguns pais, como um suplemento de competitividade que na base da sua formação também os prepara para uma vida que não é a do desporto, que é a vida comum. Sim. Esse é o objetivo maior. Os espíritos de resiliência, sim. Capacidade de superação, aprender a viver com frustrações, exato. Um conjunto de valores que, em princípio, o desporto também fornece, se for bem orientado. O que disse eu estou inteiramente de acordo. O desporto para crianças e jovens deve ser, antes de tudo, preparação para a vida. Ainda há alguns aspectos que estão a correr mal em muitos clubes desportivos, mas também já há muito bons exemplos. E eu tenho uma visão muito positiva das transformações que se estão a fazer progressivamente. O que eu acho lamentável é termos, por exemplo, uma classe de jornalistas, uma classe de políticos, uma classe de pessoas públicas que se emocionam e que opinam muitas vezes sem saber o que é que estão a dizer quando se fala em desporto de jovens, não é? Ou quando se fala em preparação de talentos ou de... Qual é o principal erro que eles cometem, professor? O que é que eles dizem? É porque não têm uma preparação nem científica nem pedagógica. Mas o que é que eles dizem de errado, por exemplo? Fazem comentários, mas que não são baseados em dinâmicas científicas, mas em opiniões. Não se tomam opções relacionadas com o desporto sem ouvir as pessoas do desporto? Muitas delas não são ouvidas e você repara que quem é que é convidado, por exemplo, como especialista de uma universidade ou mesmo de um clube ou mesmo um profissional
técnico de desporto ou mesmo de um profissional de educação física, quantas vezes é que eu ouvi sobre os efeitos da sua prática ou sobre o que é que ele tem a opinar e a dizer sobre o fenómeno desportivo em Portugal ou o fenómeno da educação física em geral. Normalmente, aqueles que opinam não têm nenhuma formação nesta área. Mas, então quer dizer que há um problema entre a academia e a estrutura de poder? Falta de diálogo? Não, há aqui um aproveitamento do efeito absolutamente extraordinário que o desporto tem como um fenómeno social total, e que é aproveitado muitas vezes por outros interesses de caráter político e também de caráter económico, não é? Vamos ter agora, nós estamos a falar no início dos Jogos Olímpicos. Sim. E os portugueses certamente apoiam os seus atletas, mas há uma cobrança de 4 em 4 anos sobre medalhas, como se passasse ao lado de toda esta conversa que estamos aqui a ter. Isto é uma forma de terapia e é o culminar de uma frustração, primeiro de uma expectativa e depois de uma frustração, porque não se pode, obviamente, fazer omelete sem ovos, não é? Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com esta pandemia e como é que estes atletas, não é, que tiveram uma verdadeira hecatombe do ponto de vista da sua preparação olímpica, da privação que tiveram destes confinamentos sucessivos, de uma agenda desportiva que ficou fechada, da quantidade de treinos que perderam, a relação com os seus treinadores, com os seus familiares, com os seus amigos, o problema dos efeitos suspensivos desta pandemia, a perda de contato com o campo de jogo, porque era proibido pelas regras sanitárias, a questão também dos desafios em relação à motivação intrínseca, à confiança, ou conseguir ganhar novamente as rotinas, ter capacidade de se adaptar novamente ao treino. Portanto, eles são verdadeiros heróis. Antes de ganharem alguma medalha em Tóquio, eles já são heróis. Já são heróis porque conseguiram fazer até ao momento. E não são só aqueles que mostram a cara nos Jogos Olímpicos ou nos Jogos Mundiais ou em qualquer competição de alto nível. São todos os que estão para trás, que são milhares e que representam este esforço enorme do dia a dia, no seu cotidiano, de voltarem a uma prática desportiva e ainda terem motivação, depois desta pandemia inédita, que criou de facto uma angústia pandémica enorme e uma sociedade exausta no limite, e como ainda somos capazes de ganhar força interna para conseguirmos, de facto, ser capazes de nos confrontar. Isso torna irrelevante se temos mais uma ou duas medalhas do que no último ciclo olímpico? Eu devo lhe dizer, esta comitiva olímpica é a maior de sempre e é aquela que gastou mais dinheiro, cerca de 16 milhões de euros. Eu tenho uma grande expectativa, obviamente, porque acredito muito naqueles jovens, naqueles nossos atletas, mas é preciso, antes de cobrar alguma medalha, de fazer uma leitura aceitável do que foi a vida daqueles sujeitos. Acha que os portugueses têm que cobrar menos, professor? Eu acho que sim. Aliás, ou têm que manter a cobrança, mas perceber de onde ela vem? Não deviam sequer pronunciar-se sobre isso. Acha que não? Não, acho que não, porque a medalha, repare, quem chega ao top, o desporto tem uma pirâmide, e quem chega ao top é uma ínfima parte do potencial humano. E repare que todos os países concorrentes aos Jogos Olímpicos, em todos os continentes, todas as culturas, um país tão pequeno como o nosso, que tem já uma representação de atletas muito aceitável, e temos ganho medalhas ao longo dos anos, mas a medalha, como eu disse, não é um sintoma de uma carreira desportiva. Pode ser e pode não ser, porque o que interessa ao atleta é a sua superação individual. Mas eu posso pronunciar-me sobre o nosso judo está claro no bom que tem caminho, claro ou que sobre o outro desporto qualquer. Todos os cidadãos têm direito a pronunciar-se, mas não têm direito a julgar, não é? Porque isso é feio, julgar quando não se está por dentro do processo e do sofrimento que um atleta tem. E o professor que está dentro do processo diz-nos, está melhor. Não, sim, acho que melhorámos imenso. Eu não tenho uma visão negativa, acho que estamos a melhorar. Agora, temos é que fazer políticas mais intersectoriais, porque temos ainda as diferentes estruturas muito separadas umas das outras. E eu estou a falar de quê? Estou a falar do Ministério da Educação, da Secretaria de Estado e do PDJ, das federações, dos clubes, das escolas, das famílias, das comunidades, do aproveitamento das infraestruturas desportivas, com a maneira como se mobiliza, portanto, as crianças e os jovens, como se oferece condições para que haja mais mobilidade, mais saúde mental e física, para que haja, acima de tudo, cidades mais agradáveis, mais verdes, mais caminháveis, porque o desporto é tudo isso.
do desporto é tudo isto. E obviamente que temos que aumentar o número de horas de educação física escolar, temos que melhorar o desporto escolar, temos que melhorar o trabalho que se faz nos clubes, colocando recursos humanos mais adequados a trabalhar com os mais jovens, porque obviamente os melhores recursos humanos vão para as equipas que têm os atletas de maior nível. Claro. Por exemplo, se você for, por exemplo, a países como a Alemanha e outros, onde é que estão os recursos humanos mais capacitados? Estão a trabalhar com os mais jovens. Agora, é preciso saber quanto é que ganha hoje um treinador a trabalhar com uma camada jovem. Não ganha para sobreviver. E isto é a tristeza, que ninguém quer falar, não é? Quanto é que ganha um treinador de uma equipa de basquete ou de uma equipa de vôlei ou de uma equipa de ginástica por mês? Quanto é que ganha um treinador que trabalha com os sub-18 ou com os sub-19 ou mesmo com os sub-10, sub-11? Sim. Ninguém acredita. É menor que o salário mínimo. Portanto, há aqui muita injustiça. Antes de falarmos dos atletas, temos que falar também da quantidade de recursos humanos que estão à volta para preparar muito um campeão. Não é? Obrigado, professor, pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço. João Aroso, muito obrigado pela sua disponibilidade. Qual é a sua opinião sobre o estado da arte, do ponto de vista da cultura desportiva do nosso povo? Prazer estar aqui, ter esta oportunidade de me expressar sobre questões que não são tão habituais nos espaços que eu tenho de opinião. Eu acho que esta melhoria a nível das infraestruturas, eu tenho muitas dúvidas. Eu gostaria de dizer que acompanhou também de uma melhoria na cultura desportiva, mas eu francamente não sinto isso. Eu acompanho mais o futebol, mas não só o futebol, porque o meu filho, eu vou procurando proporcionar-lhe, o meu filho e a minha filha, ela com 16 e ele com 10, eu fui-lhes tentando proporcionar prática desportiva. Procuro-lhes proporcionar, dar a conhecer e depois eles gostando, continuam. E vou tendo, portanto, algum contacto com aquilo que é o trabalho e a postura de treinadores, dos pais. É importante os miúdos, em idades mais baixas, terem contacto com diferentes modalidades. O meu filho já praticou natação também, pronto. Depois, porque não quis continuar, deixou. Porque eu acho que uma coisa é não desistir, não os deixar desistirem facilmente. Eu dizia-lhe muitas vezes, olha, assumiste um compromisso, agora vamos até ao fim do ano. E depois, chegando ao fim do ano, ao fim da época desportiva, se não quiseres continuar, não continuas. Não tem que ser competição. Não tem que ser competição. Mas para tentar estimulá-lo a ser resiliente. Portanto, há algumas dificuldades, pode haver um dia que não apetece ou outro, mas não, nós assumimos um compromisso, vamos até ao fim da época desportiva, com o esforço também do pai ou da mãe para levar às atividades, mas vamos até ao fim. Se depois não quiseres continuar, o pai não obriga. E também já são valores a entrar, João Aroso? A tentativa é essa. Dentro disto, ele teve também a experiência de praticar handball, também lhe proporcionei, e foi ficando naquelas que gosta mais. Tendo eu uma maior ligação ao futebol, é verdade que foi das primeiras que o meu filho praticou, mas eu quis lhe proporcionar outras. Concorda com o que ouviu do Carlos Neto quando ele sublinha a fraca capacidade que hoje em dia as nossas crianças muitas vezes têm? Perda geracional em relação a uma geração que jogou a bola na rua, face a outra que é encaminhada, que não anda na rua, não faz exercício. Como é que o João vê isso? Há muita coisa que eu acho que é muito interessante para dizer sobre isso. Eu recordo-me bem da minha infância, não morava na cidade, mas muito próximo, e eu, nas férias ou fim de semana, eu saía de casa depois do almoço, dizia à minha mãe que ia à casa dos meus avós ou de um amigo, e depois aparecia à noite, perto da hora de jantar, não havia telemóveis, portanto não... E chegava e nesse período todo eu ia de bicicleta, jogava a bola, enfim, passava por uma vivência e uma riqueza em termos de atividade que hoje em dia não se vê. E não se vê porquê? Porque a sociedade está organizada de uma forma em que isso não é possível. As pessoas foram ficando com receio, porque eu acho que não há mais perigos hoje em dia, sinceramente, é a minha tese, não tenho como provar. Eu acho é que a televisão nos inunda
a toda a hora de tantos casos de assustadores, muitas vezes envolvendo crianças, que se calhar na altura também aconteciam, mas que não tinham, como não havia tanta informação através da comunicação social, não chegavam até nós da mesma forma, e acho que as pessoas vivem assustadas com isso. Não é frequente, em muito poucos casos, as crianças vão a pé para a escola ou de bicicleta. Praticar desporto a mesma coisa. Hoje em dia é muito raro não haver uma criança que chegue ao recinto desportivo para treinar ou para jogar, que não vá de carro com os pais. E do ponto de vista, os clubes estão mais apetrechados, isso não compensou a falta de rua? Há aqui várias questões. Uma é, cada vez mais os miúdos têm que pagar para fazer desporto. E a questão que se coloca é aqueles que não têm condições para pagar, como é que ficam? Que tipo de prática, e aqui é uma questão essencial, que tipo de prática é proporcionada pelos clubes, escolas eu sou tentado a encaminhar para o futebol, que é a área que eu conheço um bocadinho melhor, mas as escolas de desporto, no fundo. Depois há uma outra questão também, que havia um espaço privilegiado que era a escola. Mas há muitas escolas que não têm espaços adequados, ou os espaços adequados destinam-se exclusivamente às aulas de educação física ou ao desporto escolar. Há escolas que eu sei que existem, onde os miúdos não são autorizados a jogar à bola em geral, basquete, em recreio, no recreio, em tempos livres. O que eu acho inaceitável. Faz falta a prática livre. Eu acho que os clubes deveriam ter espaços em que os miúdos... Há coisas que nós podemos fazer quando o jovem jogador tem 17, 18 anos, falando de formação, ou quando tem 15 ou 16, mas que são impensáveis em crianças de 7, 8, 9, 10 anos. Se nós não criamos no treino contextos que sejam apelativos, que sejam simultaneamente enriquecedores para os miúdos em função das suas idades, mas ao mesmo tempo apelativos, e normalmente aquilo que é enriquecedor para as idades mais baixas é apelativo também, porque estamos a falar da componente lúdica, da componente jogo presente. Se nós não fizermos isso, e outra questão muito importante, uma coisa é a prática, dentro da prática criar estas configurações, mas depois é a forma como ela é dirigida. Pelos treinadores? Sim, pelos treinadores, ou como ou desejavelmente pouco dirigida, porque é o ideal. O Carlos Neto fez aqui um elogio à geração de técnicos formados na Faculdade de Motricidade Humana, entre outros sítios. Dei aulas na Faculdade de Motricidade Humana há 5 anos e vou tendo contacto com as universidades. Há um esforço das universidades, dos seus professores, em procurarem estimular os alunos para este caminho. Mas por vezes há um problema que é algo pernicioso, que é, por vezes, os jovens treinadores, quando têm a possibilidade de ter um grupo de miúdos à frente, eles esquecem por vezes, não que eles esquecem, são miúdos, mas eles, na cabeça deles, eles estão já a pensar no futebol profissional e não estão a pensar naquilo que é o mais importante para o miúdo daquela idade, o miúdo que está em iniciação com 7, 8, 9, 10 anos. E este é que é o principal problema. A competitividade não tem um lado perverso. Há a competitividade própria da criança, que o João estava a sublinhar, mas também há uma certa pressão. O famoso exemplo dos pais que desejam que os seus filhos sejam Ronaldos. Claro, para as pessoas perceberem. Sem dúvida. Por vezes há miúdos que carregam sobre si, já há miúdos que revelam algum talento, etc., que carregam sobre si, por vezes, o peso de irem para mudarem de residência e os pais o acompanharem. Portanto, quase toda a família se desloca em função desse miúdo. Eu acho que o contexto deve, obviamente, ser um contexto, mesmo com miúdos, com crianças de 9, 10, 11 anos, um contexto de exigência, no sentido de
as atividades que são propostas, eles têm que as fazer com empenho, porque esse é um princípio que é importante, como princípio para a vida. É um compromisso, não é? Com empenho. É para fazer, não é para estar a brincar, não é para estar... Não é? É para fazer, para dar o melhor que podem. Mas, e quando isso não acontece, há medidas, há um feedback mais negativo, há uma reprimenda sobre o miúdo ou sobre o grupo de miúdos, há um castigo normal, como vocês não estão a aplicar, sentam-se todos sentados aí, vejam aquele grupo ali como eles estão a fazer. Mas depois tem que haver, perante os miúdos que se empenham, os mesmos miúdos, quando se empenham, quando dão o seu máximo, tem que haver o elogio. Em muitos casos há, portanto, nós temos pessoas muito bem preparadas como treinadores, mas também temos casos em que não há. E eu já vi de tudo. Este equilíbrio é fundamental para o desenvolvimento também afetivo e social do miúdo. Para que ele goste de estar onde está, para que ele se sinta bem, para que se crie um clima propício à aprendizagem, à própria aprendizagem e desenvolvimento do miúdo. Se ele não se sentir bem, se ele não quiser lá estar, porque não gosta do treinador, porque tem medo do treinador, o miúdo provavelmente vai querer ficar em casa a jogar PlayStation, ou está lá e está contrariado. Sim. Portanto, estas questões são muito importantes. E eu ia-lhe tocar noutra que me parece muito importante também. E que eu já vi, que me incomoda, e que já vi há muitos anos acontecer, e que sei que vai acontecendo também. Lembro-me de uma vez de ir ver um jogo de sub-14, campeonato distrital, mas 2 bons clubes da cidade de Lisboa. Campeonato distrital. Nos 35 minutos, julgo eu, que aquelas 2 equipas jogaram, houve uma equipa que não fez nenhuma substituição. Portanto, houve 5, 6, 7 miúdos que foram um domingo de manhã que foram para o jogo e não jogaram 1 minuto. Sendo atenção que no contexto dessa idade as substituições não têm um limite. Não tem limite. Portanto, todos podem entrar. E houve outra equipa onde entraram 2 miúdos apenas a 5 minutos do fim, sensivelmente. E eu acho que isto é inaceitável. Nem que fosse a decisão do título, que não era. Nem que fosse campeonato nacional, que não era. O jogo empatou 0-0, um jogo aborrecidíssimo, e os miúdos não jogaram todos. E eu ponho esta questão. Se um daqueles treinadores fosse pai, e se fosse o filho deles, que se levantava, e que eles se levantavam com eles um domingo de manhã cedo, para irem para um jogo, e o filho não jogasse 1 minuto sequer, como é que eles se sentiriam? E vou-lhe dar um outro exemplo, de outra questão que para mim é problemática. Que é um caso, este eu não vi, mas assisti a muitos outros. Este foi recente, mas contaram-me, alguém que pensa nas coisas como eu, recentemente, num torneio que está a decorrer agora um pouco por todo o país, um torneio de crianças, de futebol, em que uma determinada equipa ganhou a outra 20-0. Estamos a falar de sub-10, sub-11, por aí. Sim. 20-0. Percebeu-se que o objetivo daquela equipa, incutido pelo treinador, era chegar a 20 e não sei quantos golos. Ficaram a 1 golo do objetivo. O guarda-redes da equipa que foi derrotada, de forma esmagadora, a dada altura a chorar, entregou as luvas e pediu para sair. E foi um miúdo que jogava à frente, um jogador de campo, digamos assim, foi para a baliza. É fundamental refletirmos sobre isto. Primeiro, que competição é esta? Isto não interessa para nenhuma das equipas. Isto nem é bom para os que ganharam, de forma esmagadora, e obviamente é pior ainda para aqueles que perderam e saíram vergados a uma vergonha, e se calhar ainda ouviram depois, alguns, infelizmente, poderão ter ouvido, não digo que foi o caso, mas em muitos casos acontece de ainda ouvirem coisas negativas dos treinadores, dos pais que os acompanharam, do vizinho que nem sabe e pergunta quanto é que ficou, porque só perguntam quanto ficou o resultado. Sim. E depois ainda troçam da situação. Portanto, isto é problemático. Mas mais ainda da parte de um treinador que, como disse, cada vez mais os treinadores têm mais formação, e então deveriam ter a sensibilidade para perceber que mais do que ficar em primeiro lugar
é fazer evoluir os jogadores. Mais do que chegar aos 25 ou 26 golos de diferença, o importante se calhar era dizer, olhem, a partir de agora, chamava-os num determinado momento, olhem, a partir de agora, só estão autorizados a passar e a rematar a baliza com o pé não dominante, ou seja, com o pé menos forte, mais fraco, o pé mais fraco, para desenvolverem esse pé. Ou a partir de agora não podem fazer golos dentro da área. Mais outra. Estratégias que eles podiam aproveitar para fazer evoluir os seus miúdos, sem massacrarem, sim, sem arrasarem emocionalmente com outras crianças, sim, que seguramente saíram dali a gostar um bocadinho, claro, menos de jogar futebol. Não se futeboliza demasiado todos estes debates? Isto é uma pergunta a alguém que está no futebol. Pois, claro, eu acho, obviamente, deve haver uma diversidade na oferta proporcionada aos miúdos. Acho que isso é essencial. Mas a questão, eu não acho que o futebol em si seja o problema, porque isto poderia ter acontecido no basquetebol ou no handball, exatamente da mesma maneira. Eu gosto muito das modalidades coletivas, porque acho que eu acho que os miúdos todos deviam pelo menos passar pela vivência de uma modalidade coletiva, porque tem a questão de pertença ao grupo, de equipa. Eu acho que isto traz coisas também para o desenvolvimento do jovem, portanto, do futuro adulto. Eu acho é que a forma como estas questões são tratadas na formação dos treinadores, na formação dos dirigentes, porque é outro aspecto importante, e na formação dos pais, que é onde é mais difícil chegar, são extraordinariamente importantes, porque depois há outra questão também que entronca aqui. Nós falamos de escolas e contextos onde os pais pagam cada vez mais. Sim. Há pais que se percebem que o treinador não está ali, porque os pais, mesmo não percebendo nada, normalmente acham que percebem. E provavelmente a maioria, se vir que há um treinador que está ali presente, muito interventivo, a falar muito, a dar muita instrução, provavelmente vão achar que o filho está numa boa escola. E se virem o contrário, um treinador que intervém pouco, que deixa os miúdos jogarem, que lhes dá liberdade e que se calhar lhes dá um feedback mais... Percebe? Se calhar os pais vão interpretar de forma menos positiva. E depois tem aqui um efeito pernicioso, que é ao negócio, modelo negócio, aos pais que pagam, ao agradar aos pais. Sim. E como é que nós ficamos no meio disto tudo? Quem está nas escolas sabe o que está a falar perfeitamente. A escola é mesmo a chave da equação para mudar isto. Parece-lhe que há uma chave mais importante que outras. Numa sociedade que já valorizou mais o papel do professor, não é? Claro. Em relação a outros anos. Qual é o papel hoje, em 2021, de um professor de Educação Física num país como Portugal? Disse bem há bocadinho, os professores são muito pouco valorizados. Sobretudo os professores que lidam com crianças. Portanto, é muito mais valorizado naturalmente o professor universitário. Sim. E a minha carreira em termos como docente foi sobretudo a nível universitário. Mas tenho esta noção plena. E dentro dos professores, o professor de Educação Física ainda está um bocadinho abaixo. Eu ouvi que o professor Carlos Neto falou sobre isso. A carga horária é muito curta. Os miúdos passam muitas horas sentados em sala de aula com disciplinas teóricas, naturalmente, respeitando quem pensa de forma diferente, mas mesmo na Educação Física, por vezes, aulas teóricas e testes teóricos eu tenho muita dificuldade em compreender, porque já há tão pouco tempo, tão pouco espaço para a prática. Eu acho que era importante haver mais tempo para isso. Não sou a pessoa mais indicada para falar da questão do desporto escolar, porque certo, não tenho conhecimento. Eu sei que há clubes e escolas de futebol que procuram fazer ações de sensibilização sobre os pais. Penso que a Federação Portuguesa de Futebol tem agora também algumas ações de formação previstas dirigidas a pais. Mas é difícil. Mais do que as pessoas gostarem de futebol, na minha opinião, as pessoas gostam do seu clube. O clubismo. Clubite. E depois há um conjunto de programas televisivos, infelizmente, que exacerbam tudo isto. E este impacto que causa nas pessoas, isso leva-as depois a exteriorizarem também esse sentimento, essas frustrações, e muitas vezes isso acontece, muitas vezes a desconfiança,
o odioso, vai para os campos de futebol. Alguns desses programas têm ex-praticantes. É gravíssimo. É gravíssimo. Esses espectadores que são pais reproduzem também, aquilo que vão ouvindo. Vão para os campos onde os miúdos estão a jogar e que têm árbitros que são miúdos também, muitas vezes. E insultam árbitros que podiam ser filhos deles. E insultam filhos ou netos. E insultam os miúdos, os jogadores das outras equipas e os da própria equipa. Acho que se vai fazendo um esforço grande para melhorar algumas coisas a nível de treinadores, as tais ações junto dos pais, mas há muita coisa que tem que ser muito melhorada para que nós possamos falar que estamos a evoluir, que foi a sua primeira pergunta, Sim. Que nós estamos a evoluir no sentido de uma melhor cultura desportiva. João Aroso, muito obrigado pela sua disponibilidade. Junta-se ao testemunho de Carlos Neto numa reflexão sobre o desporto na nossa sociedade, neste Da Capa à Contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um programa disponível na sua versão integral nas plataformas digitais de podcasts, esta semana com André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, com o genérico original de Mário Lajinha. Regressamos na próxima semana para o último programa antes das férias.